Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. Vamos abrir o livro sagrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, no versículo 30. Assim que você achar, verifica se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus e chega perto dessa pessoa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, o versículo 30, está escrito o seguinte: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Nós vamos pegar agora parte B deste versículo que eu acabei de ler, e eu quero frisar esta parte para você. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. E eu vou agora ler pela terceira vez, e à medida que eu leio, toda a igreja repete a parte final do versículo 30. Vamos lá, igreja. Porque, bem alto e bem forte, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Amém? Esta palavra é poderosa? Você acredita? É Deus falando, você crê? Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada afiada, aguda, de 2 gumes. Você sabe que essa palavra não cai por terra, então aplaude mesmo, porque você depende dessa palavra para ter a vitória. E enquanto você aplaude, diga glória, glória a Deus e a sua palavra. Senhor Deus, nós vamos abrir a boca agora para anunciar os teus mistérios. E nós queremos, suplicamos que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor tome o nosso lugar agora. Que não sejamos nós a aparecer, mas que o Senhor apareça no nosso lugar. E que não seja a nossa boca que fale, mas a tua boca que proclame os teus mistérios. Meu Deus, agora fala com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fala com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Eu fico muito feliz de estar aqui na Paz e Vida da Lapa, de ver como esta igreja é abençoada e como o povo que está aqui dentro é especial. Você vê que esta igreja, que estava escondidinha nesse local, esse salão, antigamente era um galpão, só que ninguém sabia que tinha esse galpão. Quem olhava do lado de fora, lá na rua Guaicurus, via umas portinhas de ferro fechadas e imaginava que a área era de um botequinho. O dia que nós viemos procurar este salão, me levaram para ver outros salões aqui na Lapa, mas eu rejeitei todos, senti que não era de Deus os outros locais. Vim até em frente aqui e falei, é aqui que tem que ser a igreja. Ah, mas o que adianta? Aqui não tem. Me disseram, aqui não tem salão. O que adianta? O senhor quer aqui, mas aqui não tem salão. Foi aí que nós olhamos na portinha de aço, pequenininha, parecendo um barzinho fechado, e estava lá a placa, vende-se ou aluga-se. E olhei pela fresta do portão de ferro, e olhei e não acreditei no que eu vi aqui dentro. Esse corredor enorme, que depois se abria nesse salão gigantesco. Amados, Deus escondeu este salão de todo mundo, mas para aqueles que o honram, Ele revelou a localização. A igreja Paz e Vida na Lapa é uma grande igreja para a glória de Deus.
Esse versículo que nós acabamos de ler fala também sobre Deus honrar aqueles que o honram. Era impossível ter uma igreja desse tamanho aqui na Lapa, bem em frente à estação da Lapa. Era impossível. Durante meses e meses, muitos procuraram. Era impossível encontrar um local como este. Estava oculto, guardado, e precisava ser descoberto pela fé, pela insistência. Não, tem que ser aqui. Eu quero te declarar agora que o que você quer é impossível. O que você quer, nenhum homem, mulher, autoridade, governo, divindade, potestade, principado, guia, santo, ninguém pode te ajudar, nem o presidente do Brasil, nem dos Estados Unidos. Está fora do alcance de qualquer homem, de qualquer pessoa, de qualquer espírito. Mas o que você quer, existe, está oculto e será teu, se você for fiel a Deus. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. E aquilo que hoje parecia impossível, vai se tornar realidade na tua vida. Esta igreja é uma prova de que Deus faz isto. Até hoje, quando eu entro aqui dentro, eu tenho que glorificar a Deus. Vim de lá de trás andando e nunca acaba a igreja. Você vem aqui para o altar e anda e o altar está cada vez mais longe. Essa igreja é tão grande que me lembra quando eu era menino, que eu falava, eu vou alcançar o sol. Aí eu andando na direção do sol, e quanto mais eu andava na direção do sol, o sol também ficava cada vez mais longe. Aí eu falei, vou tentar alcançar a lua, porque a lua acho que é mais fácil. Eu andava, quando criança eu tinha essa mania, vou alcançar a lua. Só que eu andava em direção à lua e ela ficava sempre do mesmo tamanho, eu nunca conseguia alcançar. Esta igreja tem mais do que a glória do sol, mais do que a glória da lua, principalmente porque ela foi alcançada através da fé e do sangue poderoso do Senhor Jesus. O Deus do impossível faz você alcançar o impossível. Eu honro aos que me honram, porém, aos que me desprezam serão envilecidos. Deus tem isto como norma, e Ele não muda, não importa quanto tempo passe. Se você honrar a Deus, você será honrado. Se você desprezar a Deus, você também será envilecido. O que é envilecido? Não tem nada a ver com envelhecido. Não é no sentido de ficar velho. Envilecido vem da palavra vil. Envilecer significa tornar vil. E o que é vil? Uma coisa que você vende por nenhum valor. Então preste atenção. Eu honro aos que me honram, porém os que me desprezam serão envilecidos. Isto é, serão vendidos por nenhum valor. Isto é, se tornarão pessoas vis. E eu quero te mostrar por que Deus falou isso e onde que este versículo se aplica. Nós estamos no livro do profeta Samuel, no capítulo 2, aqui no versículo 30 que nós lemos, e Deus falou na parte final do versículo como que ele age. E você precisa compreender que isso está sendo falado num momento crítico, num momento de crise. Pois é justamente no momento de crise que Deus quer ver quem o honra e quem o despreza. Mas despreza no quê e o honra no quê? Por que Deus está dando esta advertência justamente aqui? Pelo seguinte, o sacerdote Eli tinha 2 filhos, um chamava Hofni e outro Finéias. Esses 2 filhos do sacerdote Eli, eles se tornaram filhos de Belial. Eles, apesar de terem sido criados na igreja, apesar de eles terem nascido dentro da igreja, eles não conheciam o Senhor. Veja comigo o versículo 12. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. A palavra diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
quer dizer, homens malignos, e não conheciam o Senhor. E você sabia que esses dois eram sacerdotes e trabalhavam no templo com Eli? Veja, como é que pode alguém estar na casa de Deus, até trabalhar na obra de Deus, e ser um filho de Belial? E você pode ter certeza que isso existe muito. Desde o púlpito da igreja até o portão da igreja. Existe muito. Mas Deus não aceita esse tipo de atitude de quem está no seu santuário, ou na sua casa, ou no seu caminho. Deus quer que a pessoa seja coerente com aquilo que ela prega e coerente com aquilo que está declarado na palavra de Deus. Deus não quer profissionais pregando o evangelho. Deus não quer mercenários fazendo a sua obra. Deus não quer também pessoas na igreja que estejam ali movidas somente por um desejo material. Deus quer pessoas que o honrem de verdade. Aqueles que honram a Deus de verdade são os que permanecem na sua casa. E aqueles que usam de engano serão arrancados da sua casa. Os que usam de engano não ficarão na casa do Senhor. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, em todos os lugares. Ninguém pode desonrar a Deus. Ninguém pode desprezar a palavra de Deus ou perder o temor de Deus. A pessoa não pode tratar Deus como trataria alguém qualquer. A pessoa tem que tratar a Deus com uma reverência e com santidade e com temor. Tem que se aproximar de Deus com reverência. Tem que honrar em tudo. E Deus está falando isso aqui num momento em que há dois tipos de pessoas em jogo ou na situação. Veja, dois pares de pessoas, para dizermos com mais precisão. Hófni e Finéias, duas pessoas. Eucana e Ana, duas pessoas. A atitude de Hófni e Finéias e a atitude de Eucana e Ana. Os dois filhos de Eli são sacerdotes, estão na igreja todo dia. Eucana e Ana não são sacerdotes, mas têm temor de Deus. E você vai ver agora a quem que Deus vai honrar. Ele vai honrar porque ele gosta mais de Eucana e de Ana? E vai desprezar Hófni e Finéias e vai decretar o mal sobre os dois, porque ele não foi com a cara dos dois? Não. Por causa da atitude que estas duas duplas tomaram. Atitudes diferentes com relação a Deus. Então vamos ver a atitude de Hófni e Finéias, que desencadeou o desprezo de Deus. Por que que Deus profetizou o mal sobre eles? Vamos ler aqui o versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não por força tomarei. Versículo 17, a causa. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A relação do homem com Deus é estabelecida pela oferta, porque a oferta é uma adoração. A oferta tem que ser feita com temor. A pessoa precisa respeitar o que é de Deus. Precisa honrar a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, diz a palavra.
Então, o sacerdote Hofni e o sacerdote Finéias, os dois irmãos, filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor, e aqui está dizendo que era muito grande este pecado perante o Senhor. E qual era a atitude de Elcana e Ana, também desta dupla? Uma atitude completamente diferente com relação à oferta, naquilo que eles honravam ao Senhor, naquilo que eles adoravam ao Senhor. Elcana, o que ele fazia junto com a esposa Ana? Ele sacrificava ao Senhor. Entregava no altar de Deus o melhor que ele tinha. Porque ele tinha temor de Deus. Ana, que nunca havia conquistado nada na sua vida, ela consegue aquele filho por milagre. O Deus do impossível fez o impossível na vida dela. Ela não queria apenas engravidar, ela queria um filho homem. Ela determinou que era um varão. E quando nasceu, nasceu um varão. A criança era muito pequena, havia acabado de desmamar. Ana pegou aquele filho pequeno e levou para o santuário. Por que Ana entregou, junto com o bebê Samuel, por que ela entregou 3 bezerros, 22 litros de farinha e um odre de vinho? Porque em Êxodo 13:2, Deus diz que tudo que abre a madre, o primogênito dos animais, é santificado a ele, é dele, isto é, a primícia. Samuel era o primeiro filho. Não adiantava Ana falar, eu vou cumprir o meu voto, entregando o nenê. Porque Samuel era o primogênito. Era a primícia, era o dízimo. E o dízimo já é do Senhor. Esta foi a razão porque Elcana e Ana disseram, não adianta só dar um menino, nós temos que ter o temor de Deus. É uma grande entrega dar só um menino. É uma entrega extraordinária. Mas o menino é primícia. O menino é primogênito. O menino é o dízimo, já é do Senhor. Então nós temos que dar algo mais com o nosso voto. E eles pegaram 3 bezerros, 22 litros de farinha e um odre de vinho, e entregaram junto. Por quê? Porque tinham temor de Deus. Onde que eles honraram a Deus? Honraram a Deus na oferta. A atitude deles é diferente da atitude de Hofni e Finéias. E você viu a consequência desse temor. Vamos ver agora. Com relação a Ana e Elcana, esse temor em relação à oferta, esse temor com relação ao que se oferece a Deus. O que ocasionou quando Elcana e Ana foram fiéis? Muita gente pensa que o milagre foi dar Samuel. Não, o milagre está aqui a partir do versículo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Porém Samuel, já no templo, ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu. E teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A gente sabe que uma criança para nascer demora 9 meses. A Ana e o marido anualmente iam lá para buscar essa petição. Qual era a petição? Filhos. Queremos família, queremos filhos. Então, quando um dos filhos que havia nascido tinha 1 ano, eles voltavam lá e faziam um outro sacrifício. Que o sacerdote abençoava e dizia, seja feito conforme vocês pediram. E pronto, já estava encomendada outra criança. Voltava no ano seguinte, o que eles queriam? Filho. O que eles faziam? Outro sacrifício. O sacerdote ele abençoava, seja feito conforme a tua petição. E assim eles repetiam de ano em ano, até fazer uma grande família. Ana e Elcana estão mostrando o temor de Deus na oferta, no cumprimento do voto. Temor de Deus com relação às coisas sagradas.
Eles querem bênçãos, mas eles sabem também que tem que adorar o Senhor. Não adianta ficar só pedindo, tem que entrar em ação. E quando eles queriam a bênção, iam lá e faziam desta maneira, e novamente tinha uma outra criança encaminhada. Quantos filhos tiveram? Com Samuel, 6. Ana teve 4 homens e 2 meninas, 6 filhos. E Samuel está crescendo diante do Senhor. Está ministrando ali com o sacerdote Eli. Mas ele não se envolve com os pecados de Hófni e Finéias, filhos de Eli. Ele vê o mau exemplo que os dois estão dando, um mau exemplo que envolvia, inclusive, prostituição. Você vê aqui no versículo 22, que os filhos de Eli se envolviam em prostituição dentro da igreja. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Samuel via o mau testemunho. Dentro da igreja, os filhos do sacerdote Eli se prostituíam. As mulheres juntavam na porta da igreja e eles se prostituíam com elas. Eli tomava alguma providência? Nenhuma. Eli conversava com os filhos não se emendavam e ele não tomava nenhuma atitude para consertar aquilo. Então, aquela dupla, Hófni e Finéias, não tem temor de Deus. Não tem temor nenhum. Eles não se santificam, eles não se guardam, eles não respeitam a oferta, são ladrões do templo, são prostitutos, eles não se santificam a Deus. Samuel está vendo tudo isso e ele se envolve com o pecado deles? Não. Samuel está te ensinando uma lição. Samuel apenas é um jovem, mas ele está te ensinando uma lição. Mesmo que dentro da igreja você acabe vendo coisas que são um verdadeiro escândalo, coisas que envergonham o Evangelho, envergonham o nome de Jesus, e são um tremendo mau testemunho, dado por membros ou dado por obreiros. Faça como Samuel, não importa o que eles estejam fazendo, você não é igual a eles, você foi chamado não para ser um pecador, porque pecador você já era lá no mundo, você foi chamado aqui dentro para ser separado, para ser santo ao Deus Todo-Poderoso, para ser uma bênção na mão de Deus. Seja como Samuel, ainda que você esteja vendo problemas ao teu lado, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não respeitam a Deus, que não honram a Deus, não importa, não olhe para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o defeito de ninguém, mas olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que vai te levar para o céu. Esse negócio da pessoa que fala, né? A pessoa não está vindo mais na igreja. Aí um dia você encontra com ela dentro do trem, ou na rua, e você fala: ô fulano, quanto tempo? Você não está indo mais na igreja? O que aconteceu? Ah, eu andei vendo umas coisas lá, não gostei não. Ah, você sabia o obreiro fulano de tal, a obreira fulana de tal? Ah, sabe ali os jovens da banda? Ah, eu vi umas coisas que eu não gostei. Olha, eu me escandalizei, viu? Eu estou fora do caminho, eu saí daquela igreja porque eu me decepcionei. Essa pessoa foi enganada pelo diabo. Essa pessoa foi arrancada do caminho. E não adianta ela querer colocar a culpa nos defeitos dos outros. Porque Samuel está vendo os defeitos de Hófni e Finéias, mas ele está firme na casa do Senhor, e diz a palavra que Samuel ministrava e crescia na presença de Deus. No meio de uma crise espiritual, Samuel estava crescendo espiritualmente perante o Senhor. Você tem que estar perante o Senhor e não perante homens. Amém, igreja? Se você desviar com a desculpa de que viu defeito no pastor João Ribe, você fala: ah, eu vi defeito no pastor João Ribe, por isso não vou mais na Paz e Vida.
Eu realmente lamento que você tenha olhado para mim e visto defeito, porque realmente eu não sou perfeito. Mas você não devia estar olhando para mim. Você devia estar olhando para Jesus Cristo, porque Ele não tem defeito nenhum. Olha para Jesus e você jamais cairá. Olha para Jesus e você vai crescer na fé. Samuel está crescendo perante o Senhor. Qual é o defeito grave de Hofni e Finéias? A oferta. Por que Deus está bravo? Por que Deus está dando a bronca? Olha, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envelhecidos. Por que Deus está dando a bronca? Você não está acreditando que é por causa da oferta? Então, leia comigo aí o versículo 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? A bronca é por causa da oferta e do sacrifício. Deus considera um coice, e somente um burro da coice. É verdade ou não é? Deus está chamando os filhos de Eli de burros, de animais quadrúpedes, porque não tem entendimento para ver a importância da oferta. Deus considera que uma pessoa que fala mal da oferta, Deus considera esta pessoa burra, e Deus considera que esta pessoa está dando coice contra a oferta. Porque a oferta, além de ser uma adoração a Deus, a oferta representa aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós estamos ofertando, essa oferta que fica nas tuas mãos, tem que ser uma oferta à altura do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você pega na tua mão, na hora da oferta, algo de valor vil, você está desonrando a oferta. Porque na tua mão você tem uma representação da oferta que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou você pensa que Jesus morreu lá na cruz sorrindo? Ou você pensa que Jesus estava anestesiado? Tentaram dar um entorpecente para ele ali, porque a dor é insuportável. Mas ele, vendo que era um entorpecente, ele rejeitou e não quis beber. Jesus não foi na cruz do Calvário dar um passeio, se pendurar lá, para você tirar uma fotografia dele, para ele falar, está vendo o sacrifício que eu fiz? Não, aquilo doeu. Doeu demais. Foi um dia de trevas, trevas que se podiam apalpar, que se podiam tocar. Foi um sacrifício, uma oferta tão tremenda que quando o Senhor Jesus consumou a oferta, houve um terremoto muito grande, os fundamentos da terra, os alicerces da terra foram abalados. Quando você segurar na tua mão a tua oferta, o teu sacrifício, você tem que adorar a Deus de uma tal maneira, quando você erguer e consumar a tua oferta, então você tem que abalar os alicerces e os fundamentos da terra, e eu garanto para você, tudo aquilo que está te atrapalhando, vai desmoronar nesse terremoto, vai cair sobre a cabeça do diabo, o mal será soterrado, você vai ter a vitória, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Hofni e Finéias não honram ao Senhor. Eucana e Ana honram. Então Deus, veja agora o que Deus faz com relação aos dois. Com relação a essas duas duplas. A de Eucana e Ana você já sabe. Bênção direto. Só bênção, só vitória. Só sucesso. Agora, a família de Eli, os filhos de Eli, aparece um profeta lá, o profeta que está trazendo a mensagem. Deus diz que vai pesar a mão porque eles não honram, porque eles não têm temor. E o versículo 34 está escrito o seguinte: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias,
que ambos morrerão no mesmo dia. Desprezou a oferta? Então, coices na oferta e no sacrifício. Por que a ira de Deus? Porque a pessoa não está honrando a figura daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. O Senhor Deus está dizendo o que vai acontecer. Olha, Eli, como os teus filhos não me honram, e como você não chamou a atenção dos teus filhos para eles se endireitarem, como você ficou vendo aí o que os teus filhos aprontavam e não fez nada, esse vai ser o sinal de que eu vou cumprir o que eu prometi. Os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. Ao invés de bênção, a mão pesada de Deus. A palavra de Deus tem realmente 2 gumes, afiadíssimos. Deus tem 2 mãos também, uma para exaltar e outra para rebaixar. Uma para abençoar e outra para amaldiçoar. Deus está dizendo aqui o que Ele vai fazer com estes que não o honram, que não têm temor. Ele avisou. E Deus, quando fala, Ele cumpre. Veja o que diz aqui, o capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Morreram, amados. Porque eu te garanto que quando o profeta veio falar com o sacerdote Eli, falou, olha aqui, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, porque eles dão coices na minha oferta, desprezam o meu sacrifício. Eles vão morrer no mesmo dia. Depois que o profeta foi embora, eu garanto para você que Eli chegou para os filhos e falou, sabe que veio um profeta e falou isso? Ele passou para frente a mensagem. Eu tenho certeza absoluta que Hofni e Finéias deram risada. Que morrer coisa nenhuma. Se eu fico acreditando nesses profetas que vêm aí. Quem era esse profeta? Nunca ouvimos falar. Tenho certeza que eles foram avisados, porque Deus é justo, misericordioso. E Ele nunca faz uma coisa sem avisar e sem dar a chance para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa repense a sua atitude. Hofni e Finéias, tenho certeza que o seu pai, o sacerdote Eli, chegou e falou, olha, o profeta falou que vai acontecer isso. E eles deram risada. Desprezaram também a palavra do Senhor. A pessoa, quando não tem temor de Deus, ela despreza tudo que é santo. Os filhos de Eli desprezavam a igreja, porque ficavam se prostituindo com as mulheres no templo. Eles desprezavam a oferta, porque roubavam a oferta. E eles desprezavam a palavra de Deus. Não fizeram caso daquilo que o profeta estava falando. Longe de você ser igual a Hofni e Finéias. Longe de você desprezar qualquer uma destas coisas. Primeiro, a casa de Deus. Jamais despreze a casa de Deus. Jamais fale mal da casa de Deus. Jamais cometa pecados na casa de Deus. Tenha temor de Deus com relação à sua casa. Não permita que a casa seja envergonhada. Não faça nada para que o nome do Senhor seja blasfemado na sua casa. Para que o ímpio escarneça, para que o diabo fale mal. Não faça nada disso. Tenha temor, primeiro, pela casa. Não se prostitua na casa. Cuidado, tenha temor. Longe de você ser como Hofni e Finéias, que desprezavam a oferta e o sacrifício, que não davam valor para as coisas sagradas. Tenha temor com a tua oferta, com o teu sacrifício, com aquilo que você prometeu. Seja como Eucana e Ana e cumpra aquilo que você prometeu. Tenha temor. A ira de Deus veio sobre Hofni e Finéias por causa da oferta. Era um grande pecado eles não respeitarem o sacrifício. E eles não tinham temor pela palavra de Deus. Longe de você não ter temor por aquilo que você está ouvindo agora. Meu amado, eu quero que você trema aí no teu lugar. Minha amada, eu quero que você fique apavorada com as coisas que você está ouvindo agora. Eu vim realmente aqui para colocar temor de Deus no teu coração. Para que você saiba que o nosso Deus é grande, opera, é tremendo, faz milagre, faz o impossível. Mas Ele é um Deus exigente. Ele é um Deus que coloca condições. Ele é um Deus que quer temor. Eu vim aqui para transtornar realmente a tua alma, transtornar a tua mente, para você sair daqui tremendo, porque se você sair daqui tremendo, eu tenho certeza que você tem temor de Deus, e Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor de Deus. Sabe o que aconteceu no dia que Hófni e Finéias morreram? No mesmo dia. Porque na guerra ninguém matava sacerdote, sabia? Eles estavam no meio da guerra. Mas morreram. Porque não era a mão do inimigo, era a mão de Deus. Da mão do inimigo você pode escapar, da mão do diabo você pode escapar, mas da mão de Deus você não escapa não. Isso é terrível. Eles estavam lá na guerra, ninguém matava sacerdote. Mas eles morreram no meio da guerra. O sacerdote Eli era muito velho, já tinha mais de 90 anos de idade. Os olhos dele já estavam escuros, ele não enxergava mais, tinha catarata. E ele estava sentado numa cadeira, querendo notícias da guerra. Sabia que os filhos, os sacerdotes, durante a guerra, tinham a obrigação de carregar a arca da aliança. A arca era uma espécie de amuleto contra os inimigos. Os judeus acreditavam que através da arca eles podiam fazer qualquer guerra que eles iam vencer. A arca era um amuleto. Hófni e Finéias estavam carregando a arca e achavam que aquela arca ia livrá-los. Mas não livrou não. Eles morreram na guerra e a arca foi levada embora para o templo de um Deus pagão. Deus pesou a mão realmente. Não foi o inimigo que venceu, não. Foi Deus que derrotou os dois. Eles morreram no mesmo dia para cumprir a profecia do homem de Deus. E um sobrevivente da guerra veio correndo, e quando chegou em Siló, encontrou o sacerdote Eli sentado numa cadeira, velho, cego, e disse: eu escapei, eu vim te trazer notícias da guerra. E disse: os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi levada pelo exército inimigo. Veja o capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. Acabou. O sacerdote Eli, por não ter tido zelo da casa de Deus, tadinho, morreu aqui, caiu da cadeira. Quando deram a notícia, os teus 2 filhos morreram, ele lembrou do homem de Deus profetizando. Ele não pôde parar em pé, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O que mais o desprezo de Hófni e Finéias pela oferta e pelo sacrifício, além das próprias mortes e da morte do seu pai, o que mais aquele desprezo acarretou na vida deles, aquela falta de temor, o que mais acarretou para a sua família? Veja o versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Estourou a bolsa. Começou um parto antes da hora. A criança não estava em posição, ela começou a ter uma hemorragia profunda. E diz o versículo 20, e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Ela estava passada. Meu marido morreu, meu sogro morreu, meu cunhado morreu, eu estou tendo um filho antes da hora. Ela ficou passada com a dor era muito grande, ela estava perdendo muito sangue. Ao tempo que ela foi morrendo, ela não tinha mais voz para responder. Até os inocentes pagam. E antes que ela morresse, ela disse assim, versículo 21, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E ela morreu. A falta de temor de Hófni e Finéias com relação à oferta e ao sacrifício, o que acarretou? Vamos recapitular. Primeiro, a morte dos 2. Depois, a morte do seu próprio pai. Depois, a morte da esposa de Finéias e um filho órfão, sem pai e sem mãe. E a mulher morrendo, ela dizia: acabou a glória do Senhor. Mas ela estava enganada. Ela estava enganada. Por quê? Ela estava manifestando um pensamento humano com relação à glória de Deus.
Como que a glória de Deus podia estar acabando com uma coisa que o próprio Deus estava fazendo? Ela ainda botou o nome no filho dela de Icabô. Um nome que profetizava coisas ruins, que dizia a glória de Deus se acabou. Como se Deus tivesse morrido junto com o marido dela, com o sogro dela. Como se Deus estivesse acabando ali. Ela ainda amaldiçoou o filho. O garoto ia carregar pelo resto da vida um nome que falava de derrota, que falava de fracasso, que falava de falta com Deus, que falava de castigo de Deus. Aquele menino era um menino derrotado já no nascimento, já pelo nome, órfão, sem pai, sem mãe, sem avô, sem tio, e ainda carregando um nome que era um nome de derrota. Tudo isso eles acarretaram por causa da falta de temor de Deus. Mas a glória de Deus não acabou. Por quê? Morreu o sacerdote Eli, morreu Hofni e Finéias, não tem mais sacerdote, mas quem está lá no templo de Deus? Samuel, o servo do Deus Altíssimo, aquele que vai restaurar Israel. Acabou coisa nenhuma, acabou para o ímpio, mas para Deus agora é um novo tempo. Se você tiver temor de Deus, você já sabe o que vai acontecer de bom para a tua vida. Se você desprezar a Deus, você já sabe o que vai acontecer de ruim na tua vida e na tua família. Mas se você tiver temor de Deus, eu vou falar e acabou. Mas não é para você não. Eu vou falar para o diabo. Acabou o tempo do diabo na sua vida. Agora Deus vai começar um novo tempo. Um tempo de restauração. Um tempo de poder, de transformação e de vitória. Você vai ver com os seus olhos o que Deus vai fazer através da tua vida. Samuel acaba se tornando o homem mais poderoso de Israel. Um fazedor de reis. Uma autoridade tão grande que ele ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que também não teve temor. E caiu por causa da oferta. Saul caiu também por causa da oferta. Não teve temor na hora da oferta. Não teve temor na hora de obedecer. Sendo impuro, ele quis fazer o trabalho sacerdotal. Quis ele oferecer sacrifícios quando aquele trabalho era de Samuel. Ele quis tomar o lugar de Samuel. O homem nunca pode pensar em tomar o lugar de Jesus Cristo. O homem e a mulher nunca pode pensar em outra coisa para substituir o sacrifício do Senhor Jesus. Porque a pessoa acaba e acaba mal. Não existe outro meio de alguém se salvar. É só pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se a pessoa tenta, ela, substituir o Senhor Jesus, fazer ela algo para merecer a salvação, ela se acaba, ela é destruída, aniquilada. E eu digo isso com relação a todas as pessoas que, ao invés de crer que é o sangue de Jesus que nos purifica de pecado e que salva a nossa alma, a pessoa abandona a cruz, põe de lado e ela fala, não, eu acredito em reencarnação. Eu acredito que eu vou chegar lá, mas reencarnando. Ela está substituindo o sacrifício, uma coisa que foi feita por Jesus. Ela está tirando Jesus do seu lugar, está ela querendo fazer uma coisa para alcançar aquele fim. Ela se acaba. Vai ser grande a decepção de todos os que acreditam em reencarnação. Vão estar queimando lá no Hades e vão falar assim, puxa, mas a gente não vai reencarnar? Quando que a gente vai voltar para a Terra? Quando que a gente vai voltar a ocupar um corpo novamente? Quando que nós vamos voltar ao mundo? Queimando na chama, a pessoa vai perguntar isso. E ali ela vai compreender. Alguém vai dizer, você não vai voltar coisa nenhuma, você não vai reencarnar coisa nenhuma, só existe um jeito de alguém entrar no céu e de alcançar o paraíso, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém pode substituir a obra que Jesus fez, o sacrifício de Jesus. Mesma coisa você querer colocar santos e santas e divindades e espíritos para substituir o Senhor Jesus. E acabou. Essa pessoa, ela termina. Mas a obra, para os que são tementes a Deus, para os que têm temor de Deus, para os que obedecem a Deus, é só bênçãos. Eu quero finalizar aqui.
Concluindo, o capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus é de grande valia. Vocês querem que eu continue pregando? Eu sei que vocês têm fome da palavra. Hoje a palavra de Deus é de grande valia. Hoje nós temos que anunciar a palavra mais do que nunca. Que você ouviu a palavra de Deus. O temor do Senhor. Este é o ponto. O temor do Senhor. Deus dizendo, Deus falando, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam serão envilecidos, tornar-se-ão vis, serão vendidos por nada. Igreja, isso é muito sério. Tão sério que eu vim aqui para te transtornar mesmo, para te perturbar, para colocar temor no teu coração. Para que você agora, ouvindo essa advertência do homem de Deus, você tenha temor e se conserte. Endireite a tua vida. E para de fazer coisas erradas e se arrependa e tenha temor de Deus. Deus está com a sua mão estendida agora, oferecendo a palavra que é de grande valia, para dizer a você, venha filho meu, venha filha minha, porque eu vou te restaurar, porque eu vou te abençoar, eu vou perdoar os teus pecados se você me buscar de todo o coração. Mas aqueles que sobrarem, aqueles que desprezarem, aqueles que não têm temor, eles vão dizer, eu não tenho pecado, eu sou santo. Eu tenho uns errinhos aí, mas eu não vou lá na frente não. Está desprezando a palavra. Mas hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de temor, de restauração. Para que a tua vida seja tranquila daqui para frente. Para que você inaugure um novo tempo na tua vida daqui para frente. Para os que desprezarem a palavra de Deus, e acabou. Foi-se a glória de Deus na tua vida. Mas para você que temer o Senhor e colocar a tua vida diante do altar e pedir perdão, então a glória do Senhor vai ser restaurada. Israel, através de Samuel, inaugurou um novo tempo na vida espiritual. Hoje, através desta oração, você vai inaugurar um novo tempo na tua vida espiritual, se você tiver temor de Deus. Então, se você sente necessidade de consertar a tua vida, escute isso, preste atenção. Deus sempre age numa dualidade. A mão que abençoa, também amaldiçoa. A espada que salva e livra, é a espada também que mata. É a mesma coisa. A mão que levanta é a mão que abate. A mão que enriquece é a mão que empobrece. Essa oportunidade para você agora é de restauração. Preste atenção. Deus sempre age em comparação, sempre entre dois fatos, entre dois extremos, entre duas situações. Eucana e Ana foram muito abençoados porque temeram a Deus, cumpriram o que prometeram e adoravam ao Senhor. Tinham temor na oferta e no sacrifício. Hófni e Finéias não apenas desprezavam a oferta, como desprezavam a casa do Senhor, desprezavam a palavra e atraíram só desgraça. Primeiro para eles e depois para a sua família, descendentes e ascendentes. O mal de Hófni e Finéias, o desprezo pela oferta, pelo sacrifício, atingiu os ascendentes, os anteriores, os antepassados, no caso o seu pai, e atingiu também os descendentes, no caso o filho, que se tornou órfão e teve um nome de derrota e acabou. Deus sempre trabalha entre esses dois extremos. O homem tem que saber que existem duas situações. No dia do juízo, Jesus vai pegar, colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Duas situações. Jesus disse que 2 homens subiram ao monte para orar. 2 homens. E um batia no peito e dizia assim, ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, nem roubadores, nem adúlteros, nem mentirosos.
eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou um santo. E o outro homem chorava, também batia no peito, mas não para se vangloriar, batia no peito para se autodesprezar, para falar da sua miséria, e ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E quando terminaram as 2 orações, Jesus disse que o fariseu foi para casa, do mesmo jeito que ele subiu o monte, ele desceu, vazio e sem nada. Mas que o outro, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que pediu perdão a Deus, aquele é que voltou para casa abençoado e justificado. Como você quer sair daqui hoje? Do jeito que você entrou? Ou você quer sair cheio da bênção de Deus? Como você quer sair daqui hoje? Com os pecados que você trouxe? Ou sem os pecados, largando tudo no altar? Como que você quer sair hoje? Você decide. São 2 situações. De que lado você quer estar? De Rófine e Finéias ou de Eucana e Ana? De que lado você quer estar? Dos bodes ou das ovelhas? De que lado você quer estar? À esquerda ou à direita? Onde você quer morar? No inferno ou no céu? Então é com você. O homem de Deus, o que ele tem que fazer? Chegar e pregar. O homem de Deus chegou para Eli e pregou. Avisou tudo o que ia acontecer. Quer acreditar, acredite. Não quer acreditar, o problema é seu. Mas que vai acontecer, vai. Você que está me ouvindo, quer acreditar, acredite. Não quer acreditar, a decisão é sua. Mas se você neste momento sentiu o temor de Deus, ah, pastor, eu preciso contar algumas coisas. Não me conte nada, não. Você tem que se dobrar diante do Senhor e se humilhar. E contar para Deus. E pedir perdão e se humilhar. É para Deus que você tem que mostrar o teu arrependimento. Não é para mim, não. Mas eu quero orar por você nesta hora. Porque eu sou homem de Deus para te abençoar. Se você sentiu o teu coração doer durante essa mensagem, se você sentiu que precisa realmente se prostrar diante do Senhor e se humilhar e consertar a tua vida, porque você sentiu temor, então, vem aqui para frente, como essas pessoas já começaram a fazer sem que a gente chamasse. Acredite, se quiser, mas é assim que é. E Deus não vai mudar. Pecador não entra no céu, só se for um pecador arrependido. Mas com seus pecados você não entra. Com seus pecados você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir bênção nenhuma. Pelo contrário, com seus pecados Deus vai te pesar a mão e vai te envilecer. Hoje é um dia de restauração. Não vai caber todo mundo aqui na frente, eu sei, mas ajoelha onde você chegar, que não der para dar mais um passo. Se ajoelha. Temor de Deus. Eu tenho temor. Como eu tenho temor de Deus, às vezes eu fico apavorado. Eu tenho temor. Jesus disse que você tem que ter temor, não do diabo, que só pode matar o corpo, mas Jesus disse: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor. Eu não quero terminar como Rófine e Finéias. Eu não quero terminar como muitos. Você não quer terminar como a esposa de Finéias. Você não quer terminar como o pai de Rófine e Finéias. Você não quer terminar como o neto de Eli. Você não quer que a glória de Deus se acabe na sua vida. Pelo contrário, você quer ser Samuel. Você quer ser uma bênção. Você quer crescer diante do Senhor. E o temor de Deus é que vai fazer você crescer diante do Senhor.
É uma coisa tremenda que está acontecendo na tua vida agora. Tenha temor, sim. Tenha temor, chora, pede perdão, se humilha. Pede perdão a Deus. Conserta a tua vida. Diga, meu Deus, quando eu sair daqui hoje, eu não vou carregar mais nenhum pecado e não vou mais fazer as coisas erradas que eu fazia. E a glória de Deus te acompanhará. E por onde você for, a glória do Senhor estará contigo. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é justo e misericordioso. Eu quero que agora o Senhor exerça misericórdia sobre a minha vida e a justiça seja feita através do sangue poderoso do teu Filho Jesus, porque eu sei que o Senhor não aceita substituto para o sacrifício do Senhor Jesus. E eu compreendi que eu tenho que ter temor do Senhor. É por isso, meu Deus, que eu estou aqui de joelhos, me humilhando, te pedindo temor, pedindo mais temor. Eu quero, meu Deus, um coração temente. Eu quero que o teu Espírito Santo me mostre o que eu devo fazer para te agradar. E eu quero mostrar ao Senhor que eu temo o teu nome, que eu sei que o Senhor é santo. Meu Pai querido, conserta agora a minha vida e faz de mim uma bênção e não uma maldição, e faça com que através de mim também a minha família seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Continue em espírito aí, derramando o teu coração, se entregando a Deus, se rendendo aos seus pés. Eu posso sentir que a mão de Deus não está por cima para pesar, mas por debaixo dos teus joelhos para te levantar. Eu posso sentir que você está nas palmas das mãos de Deus agora, e Deus vai te exaltar. Você está inaugurando um novo tempo na tua vida, eu sinto isso. Somente a palavra de Deus tem esse poder de fazer o homem e a mulher voltar atrás, se voltar para Deus, se afastar da iniquidade e pedir perdão. A palavra de Deus está fazendo esse milagre na tua vida, e a palavra de Deus tem nome, é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Continue em espírito agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu diria que o resultado hoje foi 100%. E eu sei ainda mais, meu Deus. Esse resultado vai se multiplicar por 1000. Porque esta pessoa, quando se levantar desta oração, vai ser como Samuel. E através desta vida, a sua casa, a sua família será restaurada. O resultado vai se multiplicar, porque ninguém pode resistir a uma pessoa que tem temor de Deus no seu coração. Eu sei, meu Deus, que hoje um novo tempo está sendo inaugurado aqui, no tempo desta pessoa, na história desta pessoa. Então, meu amado, minha amada, você que está tomando posse desta bênção, creia nisso. Deus está fazendo isso. É o impossível, mas Ele está fazendo. É impossível, mas Ele está fazendo. Pedro disse para o Senhor Jesus: quem poderá se salvar? Foi aí que Jesus disse: aos homens é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. O impossível está acontecendo agora. Continue em espírito. Senhor Deus, quero que a tua mão agora
confirme a bênção que está determinada e profetizada sobre estas vidas e sobre as famílias aqui representadas. E tudo aquilo que foi afirmado de promessa para aqueles que temem o teu nome, o Senhor vai fazer para mostrar que o Senhor honra aqueles que te honram. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Agora se levante. Se levante, ergue as tuas mãos para os céus e agradece o que Ele fez. Porque hoje Deus te levou para a direita. Deus te levou para o lado certo. Deus te elevou. Hoje Deus te exaltou. Agradece. Hoje você está livre. Você está leve. Agradece com os teus lábios. Este é o teu Deus. O grande e poderoso Deus. Deus disse: o meu nome será terrível em toda a terra. Oh, glória! Oh, glória! Você que sabe que o nome de Deus é terrível, terrível em toda a terra, use as suas mãos também e aplaude este nome, aplaude este Deus. Oh, glória! Aleluia! Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.